seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. E hoje nós vamos falar sobre entretenimento, cultura, música. O nosso convidado tem experiência no jornalismo, na música. Também ele é um empreendedor. Ele tem aí à frente o grupo Encantos Casamento, está na 96 FM. Vamos conversar então com o Ricardo Bizarra. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Obrigada por aceitar o nosso convite. Ô, Mara, eu tenho um prazer assim imenso de estar aqui, de voltar a essa casa, de conversar com você e fora do ar, né, a gente descobrir temos tanta coisa em comum, né? Conhecemos tantas pessoas que fazem parte da nossa vida. E, para mim, é uma delícia, uma satisfação. Obrigado mesmo pelo convite. Alegria nossa de poder registrar um pouquinho sobre você. Então, vamos falar sobre esse bauruense. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória aqui na cidade, né? Da família, inclusive. E aí, a sua relação com a música, com a comunicação. Fique à vontade, compartilha pra gente alguns detalhes. Bom, sou um bauruense, tenho 45 anos, né? Meu nome é Ricardo Bizarra Crivellari, nome artístico Ricardo Bizarra. Sou pai do Antônio, marido da Juliana, né? Meu pai é o Everaldo, minha mãe é a Dona Célia. E estou nessa profissão da comunicação já faz 28 anos, né? De profissão mesmo direto ligado ao jornalismo, ao artístico, à comunicação. E como você disse, né? Além da comunicação, eu também sou empreendedor. Junto com a minha esposa, nós temos uma empresa de música para casamento, né? Trabalho também na área do marketing, no contraturno do rádio e aquela vida cheia de afazeres, obrigações e prazeres também, viu, Mara? Sobra tempo para dormir? Sobra um pouquinho, viu? Tenho tido pouco tempo, mas a gente dorme sim. Quando faz o que gosta, fica tudo mais fácil. É uma delícia, né? E trabalhar com comunicação é aquilo, a gente não vê a hora passar, né? E você começou muito cedo no rádio, de 16 para 17 anos. Como que começou essa relação? Exatamente. E na 96 FM, sempre na casa, né? Sempre na 96 e eu tenho o prazer de ter completado assim com muito carinho, com muita alegria, 28 anos de casa, né? E eu comecei justamente na área de prospecção da emissora, né? Lá atrás, em 98, 97 para 98, eu fui com a cara e com a coragem, bati na porta, a rádio ainda era na Alameda dos Goivos, e fui falar com o gerente, né? Na época, o senhor Luiz Capelin, que eu tenho um carinho, uma admiração, né? E cheguei, olha, queria falar com o dono da rádio. Falei, olha, o dono não está o gerente, né? E me apresentaram ao Luiz. Falou, Luiz, eu gosto muito de rádio, eu tenho fitas cassetes que eu gravo aqui da programação, e eu gostaria de uma oportunidade, né? E a primeira vez eu não tive sucesso, né? Mas como um bom brasileiro, a gente não desiste nunca e foram 2 ou 3, acho que na 4ª tentativa, né, eu consegui um êxito. Ele falou, olha, então você fica aqui e vai acompanhando o dia a dia dos profissionais, né? E ali eu fiquei, né? E a gente foi se encaixando, eu comecei como prospecção comercial. Então, não sei se você lembra, nós tínhamos as páginas amarelas, né? E eu fui para uma sala, só eu, a mesa e uma página e uma lista telefônica. E eu comecei a prospectar clientes nessa época, né? E foi uma época muito bacana, porque eu mal sabia me localizar nas páginas amarelas ali, então eu tinha que prospectar clientes para a emissora, né? Entrar em contato, perguntar se a pessoa teria interesse de receber uma visita de um vendedor, né? De uma pessoa para mostrar um pouco mais a emissora. E ali eu comecei com essa parte de prospecção. Fui passando por todo o departamento comercial ao longo do tempo, né? E até que me apresentaram um estúdio. Eu já gostava da locução, gostava de gravava em casa, no tape deck mesmo. E foi ali que eles me deram a primeira oportunidade de fazer uma locução de cabine, né? E dali eu não saí mais. E são 28 anos completados agora em 2025, com muito carinho, com muito prazer, que eu falo que eu sou um profissional de rádio. Até tive experiência em outros veículos, mas o rádio é minha paixão e assim vai ser até quando eu puder, sabe, Mara? E aí depois você busca formação no jornalismo? Isso, o jornalismo vem na sequência,
né? E aí eu fiquei por mais de 15 anos, um pouquinho menos, no comercial e artístico da emissora. E depois tive a oportunidade de ir para o jornalismo da rádio. Então, eu trabalhei com Pedro Norberto, com Franco Júnior, Zarcilo Barbosa, com nomes aí de peso, né, do jornalismo bauruense, que me garantiu também experiência nessa área do rádio, né? Tive grandes professores na prática que me ensinaram muita coisa. E aí, então, o jornalismo foi a minha casa dentro da emissora. Hoje nós temos um programa que é uma parceria da 96 com o Jornal da Cidade, que é o Cidade 360, né? Que a gente faz a produção e a apresentação junto na bancada. Eu tenho o Reinaldo Café, o Alexandre Colim também que trabalha com a gente. É uma equipe de produtores da 96 e do Jornal da Cidade, né? Capitaneado pelo João Jabor e pelo Anderson França, pelo lado da rádio. E a gente faz esse jornalismo matinal de segunda a sexta. Para mim está sendo um aprendizado porque a gente tem essa camerinha também, né? A multiplataforma foi nos apresentada há um tempo, então quem era do estúdio a quatro paredes precisou se reinventar e também trabalhar um pouco com a câmera, né? A multiplataforma foi algo que foi a sobrevivência, Mara, do rádio, né? Ou foi um plus que o rádio ganhou, né? De trazer, além da voz, também a imagem e com isso um leque de grandes oportunidades, de muitas oportunidades de conteúdo principalmente, né? E como que é para você trabalhar com esses dois profissionais que você menciona, o Café, o Colim, né, e nessa experiência agora com essa plataforma e trazendo um pouquinho para quem quer iniciar, inclusive, nessa carreira, sim. Né, os desafios, você mencionou logo no início, não desistir. Exatamente. Acho que é importante trazer aqui sobre os desafios. É um meio, ele é muito fechado, principalmente nessa questão do que a gente consegue identificar. O número de emissoras, são poucas emissoras, né? Pelo menos aqui em Bauru nós tivemos pouquíssimas emissoras há um tempo atrás. Hoje não, hoje nós temos várias emissoras na cidade, mas ainda é um mercado, um veículo um pouco fechado na questão de número de profissionais, né? Mas ao mesmo tempo, com o jornalismo multiplataforma, começou a aumentar muito a produção do rádio, né? Então hoje, por exemplo, nós temos um programa de 2 horas por dia e não é chegar ali das 6 às 8 e apresentar o programa. Esse programa tem muita produção, então você tem as reportagens externas, você tem produção de conteúdo. Então isso aumentou muito o leque do que era um pouco fechado, né, na questão do rádio, começou a abrir por profissionais de editores de vídeo, né, cinegrafistas, outros profissionais de outros veículos começaram a agregar no rádio. Isso deu um frescor para o veículo, né, o que nós não tínhamos até então, né, porque normalmente o profissional de rádio é o locutor, que já é o operador de áudio, já é o discotecário, né? Antigamente nós tínhamos 5 pessoas dentro do estúdio, era o discotecário, era o operador, era o programador, né? E foi se otimizando muito. Você pegou toda essa fase. Eu peguei essa fase, né? Eu tive o prazer de conhecer toda essa fase. E aí, hoje, a gente começa a povoar o rádio novamente, com outros profissionais de outros veículos, né? Como eu te disse, tem o cinegrafista, tem o editor de vídeo. Por quê? Porque o rádio vira multiplataforma, né? Então você tem muito programa on demand, que você manda para as redes sociais. Então o rádio tem que sair do FM, né? do estúdio mesmo e ir para as redes sociais, para o Instagram, para a produção de conteúdo. Então esse frescor foi de muita importância para o rádio. E você não para, né, Bizarra? Realmente, além do rádio, que é a sua paixão, também tem outras vertentes aí, uma delas é uma comunicação interna que você desenvolve numa empresa. Isso. Eu trabalho muito nessa empresa. Como que é esse lado, inclusive, empresarial, porque sai um pouquinho da... Não deixa de ser comunicação, mas como que é trabalhar com ela? Depois a gente vai entrar também já nessa seara da música. E é uma área que me foi apresentada há 3 anos, que foi o endomarketing, o marketing, a comunicação interna, né? Não que a gente não trabalhasse com isso, mas de uma forma corporativa e bem aplicada, né? Para mim foi um aprendizado e está sendo um aprendizado.
porque ali eu trabalho com a criação, né, com o conteúdo de marketing. Então, nós temos a comunicação aliada ao marketing, ao endomarketing, né, a comunicação assertiva, né, aos treinamentos. Então, isso criou uma nova atmosfera de aprendizado, de conhecimento. E trabalhar numa grande empresa, né, que você tem as hierarquias, você tem também um plano de carreira, né, que você vai galgando, que você vai agregando, isso é muito interessante. Então, eu estou gostando muito dessa fase, né, dessa comunicação mais corporativa, uma comunicação mais direcionada, né? Nesse caso, é um ramo de teleatendimento, então a gente trabalha muito com os operadores, com a operação de telemarketing, de BPO, e para mim tem sido assim uma delícia, né? Porque você trabalha com pessoas diariamente. E qual que é o desafio e a importância também de ter esse endomarketing, essa comunicação interna, para que realmente, né, a gente consiga entender a diferença da comunicação do rádio e aí o lado já mais empresarial dessa comunicação? Eu acho que é aprender com as diferenças. Eu tenho um ambiente que tem que as diferenças são muito presentes, né? Então tá exercendo essa experiência de comunicação é muito bacana, porque você ultrapassa barreiras, né? E ao longo dos meus 45 anos, a gente vai se desconstruindo muitas vezes, né? E entendendo várias nuances do que acontece e como a sua comunicação pode favorecer, né? Para unir, para agregar, para trazer sentido, né? Para dar uma palavra de confiança dentro de um treinamento. Então, como o rádio ele tem um roteiro muito bem pré-direcionado e pré-determinado, quando você trabalha com comunicação assertiva, quando você vai dar um treinamento ou dar realmente um recado dentro de uma operação e vai conversar com outras pessoas ali, você acaba exercendo uma dinâmica diferente do que o rádio te ensina, né? Então, para mim, tem sido um agregador demais. Vamos falar de uma outra paixão que você também tem? Vamos lá. Que é a música. E a Como música? que entra a jornada da música na sua história e na sua vida também? Olha, a música começou de 6 para 7 anos. Bem jovenzinho. Bem jovem, né? Enchendo o saco da minha mãe para comprar um violão, no caso uma guitarra. Nós tínhamos até uma fábrica em Bauru, que era uma febre, né? Que era uma fábrica de guitarra. E numa época, a gente está falando em 91, 90, né, comecinho da década de 90, onde nós não tínhamos importações de instrumentos, né, nós não tínhamos ainda essa facilidade. E eis que Bauru tinha uma fábrica de guitarra Innsbruck. Quem tem mais de 40 anos vai lembrar dessa fábrica, era uma fábrica próximo ali ao SESI, hoje do Horto Florestal, né? E a gente passava ali, e essas guitarras começaram a aparecer nas lojas de disco, de música, né? E a gente percebia que a guitarra estava mais próxima da gente do que a gente poderia imaginar, né? Só vendo pela televisão, os grandes artistas e tal. E aí eu comecei a ter interesse, né, por aquele instrumento que tinham cores vibrantes, né? Até que minha mãe me levou para um professor chamado de Celso Salles, né? Grande Celso Salles, um professor das antigas aqui de Bauru, e que disse para minha mãe: olha, seu filho tem que começar pelo violão, depois você apresenta a guitarra para ele. Então começou com 6 anos e eu fui seguindo, né? Sempre estudando. Trabalhei com música profissionalmente durante o meu tempo também, meu tempo mais jovem, meus 18 até meus 26 anos com bandas de baile. Então, eu tive essa experiência trabalhando com baile, né? Viajei muito também tocando em baile. E depois, lá para frente, quando eu conheci a minha esposa também é musicista e já trabalhava com música profissionalmente. Ela é musicista de formação. Juliana. A Juliana. E aí nós tivemos a ideia, né? E ela já era pianista, foi pianista por muito tempo da Sônia Berriel, da nossa maestrina aqui de Bauru, que tinha um conjunto para casamentos. E daí, quando nós juntamos as escovas de dente, a gente decidiu, né, montar o Encanto Casamentos, especializado em música para cerimônia, eventos sociais, eventos corporativos, né? E aí, desde 2006, a gente tem esse trabalho que nos consome prazerosamente os finais de semana, né? Então, de segunda a sexta, a gente trabalha na comunicação, aos finais de semana, a gente tem esse trabalho de música para casamento, né? E eu quero deixar aqui registrado, né?
A irmã da nossa apresentadora, a dona Mara, aqui é a dona Lilian Sartori, que trabalhou com a gente por mais de 15 anos. E a gente, quando fala dela, tem uma saudade tremenda, viu? Tem que vir aqui, inclusive, com vozeirão, né? Inclusive, participar aqui desse podcast, a Lilian Sartori. Chegaste, senti na minha boca um te quero, como um doce com caramelo. Necessitava um amor sim. Com vozeirão, uma afinação, uma leveza, uma doçura. E ela marcou bastante a nossa trajetória lá no Encanto. E que bacana que vocês dão oportunidade, né, para os artistas, para os músicos, justamente para somar esses talentos e para que a gente que não tem nenhum possa prestigiar. Olha, a Juliana também, uma excelente pianista. E ela trabalha muito tempo e ela trabalha profissionalmente também no meio da semana com musicalização infantil, aulas de piano, enfim. E ela trabalha mais imersivamente do que eu com a música. E é legal essa questão da oportunidade, né? Porque nós temos formações musicais de diferentes estilos. Então, nós reunimos de 4 músicos a 10, 12 músicos. Então, é uma oportunidade sempre, né, de promover o trabalho, de promover a oportunidade de outros músicos estarem com a gente, recebendo para trabalhar, né? Porque, assim, você faz o que você gosta. Agora, a pergunta em relação a trabalhar com a esposa. Né? Posso dizer, como que são os desafios e as alegrias? Porque, assim, depois que termina o trabalho, leva para casa também? Não leva, não tem. Quem falar que não leva, tá mentindo, né? Mas a gente demorou para aprender, né? Porque se deixar, a pauta é profissional 24 horas por dia. Né? Não que isso não seja importante, porque muitas coisas, muitas ideias e muitas decisões acabam saindo na hora de dormir ou na hora de acordar, né? A gente leva para a cama, sim, as decisões profissionais, mas a gente tem que ter um meio termo também. Nós aprendemos meio que na raça que, olha, vamos falar de música, mas agora nós temos um filho, nós temos família, a gente precisa cuidar das nossas coisas. Então, a gente consegue meio que organizar esses pensamentos, Mara. Mas é difícil. E falo aqui, repito, né? Quem acha que, que consegue separar bem, está mentindo. Mistura um pouco, né? Tudo junto. Quem trabalha junto com a esposa dificilmente separa, né? O pessoal do profissional. Tem um lado bom por isso também, tem um lado bom, né? E o filho vai seguindo junto essa trajetória junto com vocês. O filho gosta, o Antônio. O filho gosta demais de música. Até nós temos um collab na época da pandemia que nós fizemos. E ele se revelou um exímio cantor, inclusive. Tem registrado lá no YouTube. Deixa eu querer voar, enfrentar meus problemas. Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas. E é muito bacana, né? Mas depois vem a adolescência, ele está chegando na adolescência agora, então ele já começa a ter outras escolhas, né? Então eu não sei se filho de peixe, peixinho vai ser, não. Mas vamos ver o que acontece. E em relação a justamente vocês trabalharem juntos, tem algum momento que foi marcante? Lógico, deve ter tido vários, mas algum para que você possa trazer para a gente? Porque vocês realizam sonhos, né? Tem todo um trabalho aí com a parte do empreendedorismo. Sim. Tem que ter todo um cuidado também. Algo marcante para vocês? Você sabe, Mara, que assim, a gente trata o casamento, a cerimônia. Você que é casada, foi noiva, quem está nos assistindo, né, que é casada, que é casado, e teve aquele momento, né, a gente precisa dar a devida importância para esse momento. Por isso que o casamento ele se torna algo único também para quem vai prestar o trabalho. Eu brinco que a música, nós somos os profissionais de acabamento, nós damos acabamento, assim como o decorador, né? Assim, nós músicos também damos um acabamento. É onde a nossa trilha sonora vai ficar imortalizada, por exemplo, no vídeo do casal, porque daqui a 30 anos vai ter ali a trilha sonora registrada. Então, assim, a Lília que não nos deixa mentir, a gente faz muitos ensaios. Né? Não é aquela coisa de você chegar, colocar a partitura na frente do músico e ele sair tocando. Porque se a gente erra, por exemplo, uma marcha nupcial, vai ficar eternizado no vídeo, né, no filme dos noivos. E a gente não quer isso. Então, é um trabalho que não se permite erro. Então, a gente precisa estar muito bem ensaiado.
Então eu falo, momentos marcantes são todos os casamentos. Se eu colocar um momento aqui, vai ser difícil eu escolher, porque cada um tem o seu desafio. E como a gente trabalha com repertórios personalizados, então nós já fizemos repertórios italiano, francês, músicas eruditas, então cada casamento é um desafio. Se a gente deixar para pensar o casamento só na semana, a gente está fadado a fazer um péssimo trabalho. Então, o casamento, a música de casamento, a música séria de casamento, né, é pensada meses antes, né, com os arranjos sendo formatados, com os músicos sendo contactados, né, com os ensaios acontecendo. Então, eu falo, trabalhar com música para evento, no caso de casamento, a gente mexe com algo muito sério, que é eternizar essa trilha sonora para que lá daqui 30 anos, quando os noivos pegarem aquele vídeo para mostrarem para os filhos ou para os netos, lembrarem como foi aquele momento, né? E nada melhor que uma música bem executada para isso acontecer de fato, né? Não é uma questão só de cada um ter a sua habilidade não é só, lá e né? exercer a sua E aqui função. longe de eu fazer comparação, mas, por exemplo, quando você vai tocar, por exemplo, num bar, é um ambiente mais descontraído. Você vai tocar ali, não que você não se prepare, tem músicos profissionalíssimos tocando no entretenimento, né? Mas é um ambiente mais leve, é um ambiente que você pode ousar um pouco, você pode improvisar, você pode cantar com outro registro, com uma outra forma. No casamento é algo um pouco mais formal, né? É algo um pouco que merece essa atenção, porque vai fazer parte de todo um contexto, né? Então, o casamento, assim como as flores estão ali no caminho da noiva, o vestido da noiva, né, que a noiva investe hoje, um vestido, né, enfim, todos os produtos do casamento você tem um investimento grande, né? Por quê? Porque a responsabilidade também é grande, porque é algo único. E falando em casamento, já aproveitando essa sua deixa, como você equilibra, então, vida pessoal, casamento, trabalho, rádio, empreendedorismo, tudo junto. Como que você equilibra e qual que é o segredo? Só que antes nós vamos para um rápido intervalo, claro, você vamos conta lá. pra gente já. Tá certo. E você continue com a gente, não saia daí. Voltamos já. Até mais. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com Ricardo Bizarra, jornalista, radialista, esse comunicador, empreendedor, né? E eu havia perguntado antes do intervalo como que você concilia vida familiar, a profissão, tudo junto e misturado. Qual que é o segredo para ter esse equilíbrio? Você sabe que toda semana a gente é lembrado, seja por um padre, por um pastor, né, da importância da união, né? De amar sobre todas as coisas, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, né? Então a gente é sempre lembrado toda semana, seja por um pastor ou por um padre, enfim, nessas celebrações que a gente participa. Então a gente vem sempre reafirmando isso em família, né? Eu e minha esposa e agora com o meu filho. E também nesse lado profissional, né? A comunicação é não se deixar parar, é sempre se atualizar, sempre buscar alternativas, sempre conhecer, né? Quem achar que é um exímio comunicador está errado. Se você não buscar sempre conhecimento, buscar tendências, né? Buscar padrões, novos padrões, né? Vai ficar para trás. Então, eu vejo nessa questão de você conciliar o trabalho sempre, não deixando se envelhecer junto com o trabalho. Você vai envelhecer, mas não deixar que o seu lado profissional envelheça junto com você também. É importante você mencionar isso da questão dos padrões, porque você começa lá naquele início, né, que tinha um outro formato e hoje muda. Então, qual recado você deixa para quem está começando na comunicação, além desse que você já trouxe, né? Qual dica você dá, assim, daquelas para a pessoa ser mais assertiva na área? Eu costumo dizer que eu sou um profissional análogo digital. Então, eu comecei com os equipamentos analógicos lá atrás, então editando em fita de rolo, né, trabalhando com cartucheira dentro do estúdio de rádio. E eu fui conhecendo essa transição, né, a transição do analógico para o digital, passando então pelo MD, pelo CD, pelo HD, pela nuvem, né, por softwares de edição, de áudio e de vídeo. E agora
com a palma da nossa mão, né? Com os smartphones trazendo aplicativos maravilhosos para você editar, né? Então, olha a quantidade e o desafio, né, e o aprendizado que você pega em todo esse tempo de conhecer o analógico e também ser convidado a aprender a interagir com o digital. Então eu falo, para quem está começando na área, para quem vai escolher a comunicação, seja ela no audiovisual, publicidade e propaganda ou no jornalismo, entenda o passado, as limitações, né, para conhecer o futuro e conseguir trabalhar de uma forma mais assertiva com os equipamentos digitais. Nós temos aí inteligência artificial, ferramentas que vão ajudar a gente muito na otimização do nosso trabalho. Então, para quem está começando, entenda o que foi o passado, né, para a gente conhecer melhor o futuro, né, que cabe na palma da nossa mão hoje, como eu te disse, editando e fazendo tudo no smartphone. Isso para mim é fantástico. É importante que você mencionou, entender também o passado, não pegar só desse meio para frente. Exato, porque você consegue entender quem foram os desbravadores daquela época e... Tem referências. E buscar as referências, exatamente, né? E da onde, por onde começou e até onde a gente está conseguindo chegar, né? E eu acredito que daqui para frente é só uma questão da gente sentar aqui na cadeirinha e observar, né, o que vai acontecer com inteligência artificial, com otimizações de sistemas, né, com possibilidades de armazenamentos em lugares, em nuvens, enfim. Então, acho que o futuro ainda a gente vai conseguir pegar um pouquinho, né, Mara? Exatamente. Ricardo, olha, bate-papo bom é assim, acaba rápido. Estamos caminhando para o final do nosso bate-papo aqui do Conversa Diária. Olha, eu quero agradecer demais o teu convite, o Renato, o Renatinho, toda essa equipe, o Rodrigo, essa galera toda da TV, do Diário do Brasil, nesse bate-papo maravilhoso, Conversa Diária. Muito obrigado pelo carinho, viu? Até porque vou fazer vários cortes, hein? Já vou colocar vários cortes nas minhas redes também. Excelente. E como o próprio slogan menciona, porque é conversando que a gente se entende. Exato. Mas antes de encerrarmos, vou pedir para você deixar um recado especial para quem está nos acompanhando. Olha, gente, obrigado pela companhia. Você que está até agora, é sinal que gosta de mim. Então, a gente está aqui juntos, né? E, é claro, a gente trabalha para fazer uma comunicação cada vez mais humanizada, mais assertiva, né? De trabalhar a comunicação na nossa cidade. Nós temos eleições que virão, nós temos personagens que estão chegando no meio político, nós temos uma cidade para cuidar, né? Uma zeladoria para acontecer, e desafios que não faltam. E a gente, como formadores de opinião, nós estamos para cobrar, porque o agente público, quem está ali na ponta, precisa fazer um bom serviço. Nós estamos aqui para fiscalizar, né? Então, todo o profissional de comunicação, ele é um profissional que tem um lado humanizado, mas precisa também representar o contribuinte, representar o pagador de impostos e dar voz a essas pessoas também. Mais uma vez, muito obrigada por participar aqui do bate-papo com a gente. Valeu, gente. Fica sempre o convite. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, querida. Sucesso. Para nós. Então, encerramos o nosso bate-papo de hoje com esse jornalista versátil, apaixonado pela comunicação, Ricardo Bizarra. E aqui eu vou deixando para você o meu forte abraço e a minha gratidão por nos acompanhar até aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.